pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de algo que todo mundo tem e pensa que não tem. Parece ser coisa só dos outros, mas está em cada um de nós. Era uma vez a religiosidade. Hoje faremos conexões poderosas contra a religiosidade. E sem perder tempo, vamos para a primeira delas. Se conecte com Jesus. Na Bíblia, Jesus nos ensina a orar pelo pão de cada dia. Depois, Jesus diz que ele é o pão da vida. E mais adiante, Jesus vai dizer que ele só tem um tipo de vida para nos oferecer, que é a vida plena. Religiosidade é a parede que nos separa de viver uma vida plena. Pedir o pão diário não é pedir ou orar pelas nossas necessidades, é pedir a presença diária de Deus em nós. A partir dessa presença, nós acessamos a vida plena. Olha só, Jesus, ele não quer emocionar você. Jesus não é uma fumaça, uma energia. Jesus não é filosofia. Jesus é uma pessoa, ele vive e ele quer transformar você. Jesus não é a sua melhor opção. Jesus é simplesmente tudo que você precisa. A segunda conexão é domine o que é essencial. Se você parar de se alimentar, o seu corpo vai consumir você de dentro para fora. Se você parar de dormir, o seu cérebro vai travar. E se você parar de tomar banho ou de escovar os dentes, o resultado vai ser péssimo. Por que nós não paramos com essas coisas? Porque elas são essenciais. A oração que está em Mateus 6, a partir do verso 5, possui uma chave que não está nela, mas no verso que vem antes dela. Ali, Deus deixa claro que ele não precisa ouvir de nós aquilo que para ele já está resolvido. Presta atenção, se você reparar nas etapas dessa chamada oração do Pai Nosso, que nós costumamos a chamar de a oração do Pai Nosso, quais são as etapas dessa oração? Ela começa dizendo que Deus é Pai e Santo. Depois, ela pede pela manifestação do céu na terra. Em seguida, nós pedimos pelo agir de Deus apesar de nós. E essa oração se encerra declarando que Deus é soberano sobre todas as coisas. Isso quer dizer, basicamente, de que Deus é essencial para nós. Não para sobrevivermos, mas para vivermos uma vida plena. Aí me vem uma pergunta. Poxa, então como que as pessoas sobrevivem sem crer em Jesus? Por dois motivos. O primeiro se chama a maravilhosa graça de Deus, mas esse é assunto para outro vídeo. O segundo motivo é porque Jesus não está comprometido com a minha sobrevivência e nem com a sua sobrevivência. Jesus está comprometido com você vivendo uma vida acima da escassez de identidade que afeta tantas pessoas. Jesus está comprometido com você vivendo uma vida plena. Se comer, dormir, tomar banho, beber água é essencial para sobrevivermos, nos conectarmos com Jesus é essencial para vivermos acima da média, para vivermos a vida de maneira plena. Duas palavras importantes que eu falei aqui, sobreviver e sobrenatural. Se você dividir a palavra sobreviver, você vai encontrar duas palavras, a palavra sobre e a palavra viver. A palavra sobre, nesse contexto, ela está indicando a respeito do que é viver. É uma ideia, é uma noção, é uma vaga noção do que seja viver. Você chega perto do que é viver, mas não vive plenamente. Sabe o que é isso? Isso é a beirada da vida. É a vida de forma periférica. Isso é sobreviver. Por outro lado, se você dividir a palavra sobrenatural em duas, a palavra sobre, nesse contexto, muda. Ela vai indicar aquilo que está por cima, aquilo que está além, aquilo que está além do natural, acima do normal, aquilo que não está condicionado às condições naturais. Isso é sobrenatural. E é a essa vida sobrenatural que Jesus está comprometido a nos levar, a nos fazer viver na prática. Olha só, após processar e extrair o máximo de tudo que ingerimos,
aquilo que não serve, o nosso corpo elimina. Quando a pessoa está com o intestino preso, ela não desfruta da vida como deveria ou poderia, porque ela está ali incomodada, está com dores no abdômen. Da mesma forma, se estivermos cheios de religiosidade, nós perderemos o melhor da vida. E para piorar, nós não teremos apenas um incômodo, mas nós seremos o incômodo. O nosso corpo nos ensina que aquilo que não serve precisa ser eliminado porque cheira mal. Então fica a dica, a religiosidade não é muito diferente disso. Então não é bom a gente guardar, porque ela começa a produzir aí um cheiro não muito agradável. Dominar o essencial é justamente tirarmos proveito daquilo que serve, daquilo que nos promove, daquilo que nos edifica, mas também nos livrarmos de tudo que não presta. Como todos nós já nascemos com o pecado na carne, automaticamente nós somos religiosos, ainda que inconscientes disso. Aí vem a bomba. Enquanto vivermos essa vida terrena, a religiosidade vai fazer parte das coisas essenciais, mas não daquelas que devemos ter, e sim aquelas que devemos eliminar. Fábio, ok, eu já sei como que meu corpo elimina aquilo que não serve, mas como que a minha mente vai fazer isso? Essa é a nossa terceira conexão. Se conecte com a sabedoria. Religiosidade é um tema chato, porque ela utiliza um modus operandi. Ela utiliza o gatilho da ignorância para poder existir. Para muita gente, se você perguntar o que é religiosidade, a pessoa vai te responder qual é a religião dela. Vai ter quem responda que religiosidade é julgar a religião dos outros. E ainda haverá quem não queira nem saber desse assunto por se dizer ateu. Então vamos pegar lá na origem, porque como está na Bíblia, conhecer a verdade nos liberta. Então pegando na origem dessas palavras, religiosidade é a qualidade daquilo que é religioso. Religioso é aquilo que é próprio de uma religião. Religião vem do grego religare, que quer dizer religação, reconexão, ou ligar novamente. E também do latim religio, que quer dizer respeito ao sagrado, devoção ao sagrado. Basicamente, a religião define a maneira, o método ou o jeito que o ser humano vai usar para ir de encontro ao divino. E divino é aquilo que é proveniente de um deus ou de deuses, de acordo com a fé de cada um. Imagine pegar uma estrada sentido à praia. Você vai descer a serra, vai descer as montanhas e chegando lá embaixo você descobre que a praia não está aonde deveria estar. Religiosidade é a mesma coisa, é pegar a estrada errada. Como acabamos de ver, a religião ela é um encontro, é um compromisso, ali, é o caminho que me leva a ter um encontro com Deus. Esse encontro me transforma em alguém mais parecido com Deus. Quando não há transformação, é porque também não houve um encontro. E se não houve encontro, basicamente eu estava na estrada errada, eu estava seguindo na direção errada. Existe religiosidade saudável? Não, óbvio que não. Religiosidade, eu acabei de falar que é um fruto do pecado, então não tem como ser saudável. Religiosidade, ela acorda quando eu acordo, ela vai dormir quando eu durmo. Então, a minha missão é pisar nessa barata todos os dias para que ela não ande por aí e contamine tudo ao meu redor. Para quem acha que religiosidade é uma coisa daqueles que possuem uma religião, infelizmente errou. Você pode crer em qualquer coisa, ou pode crer em coisa, ou pode simplesmente não crer em nada, em coisa nenhuma. A religiosidade simplesmente vai trocar de roupa, vai mudar o corte de cabelo, vai trocar o perfume e vai para cima de você da mesma forma. Por quê? Porque ela se alimenta de algo chamado ignorância. E a nossa melhor arma contra a ignorância é buscar o conhecimento. Melhor ainda se nós buscarmos na fonte de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, que é Deus. Lá em Tiago, a Bíblia diz que Deus resolve o problema da falta de sabedoria simplesmente dando sabedoria para quem te pedir. Simples assim. Chegamos na quarta conexão. Seja transformado. A religiosidade, ela não escolhe lado.
Ou ela vai agir em você para te colocar em posição superior às outras pessoas, ou vai agir para te colocar em posição inferior aos outros. Isso quer dizer que seja orgulho ou vitimismo, essas coisas não passam de erupções da religiosidade que habita em cada um de nós. Deus continua fiel ao plano dele, que é o de nos chamar de filhos amados. Então já toma essa aí na costela. Deus não vai te chamar no PV do WhatsApp para falar mal daquela pessoa que você não gosta no grupo. Em Romanos a Bíblia diz que a transformação vem através da renovação da mente. Renovar a mente é o nosso novo ponto de partida. Então vamos redefinir algumas coisas. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. E o que é religiosidade? Religiosidade é tentar fazer Deus concordar comigo. Em Gênesis 3,15, a Bíblia relata que Deus colocou o diabo ao alcance dos nossos calcanhares, enquanto para nós basta levantarmos os nossos pés para esmagarmos a sua cabeça. É disso que eu estou falando quando eu digo que religiosidade é tentar fazer Deus concordar comigo. Basta eu concordar com Deus e esmagarei o inimigo. Mas basta eu discordar de Deus e eu vou começar a achar que o inimigo está a uma altura acima da sola dos meus pés. Pode ser que eu comece a achar que ele está em uma estatura mais elevada do que a minha. Tudo começa com uma dúvida. Lá no livro de Jó, nós vemos isso acontecer. Olha que doideira. O problema não foi o diabo discordar de Deus. O problema foi ele escolher permanecer na dúvida. Deus deu a ele o privilégio da dúvida. Se não acredita, vai lá e comprove. Mas o tanque do diabo não estava abastecido com humildade, sim com orgulho. E o que ele fez? Ele usou aquilo que foi lhe dado para jogar fora como semente, plantando a semente da dúvida no coração do homem, através de Eva, através de Adão. E é isso que ele faz até hoje. O trabalho dele é plantar dúvidas a respeito de Deus, a respeito de você, da sua identidade, dos seus propósitos de vida. Estamos falando da primeira programação sistemática da humanidade. O problema foi ter ido para a prova sem ter estudado o conteúdo. Imagine que para Eva foi dada a questão: desconfie, mas se permita é igual pague o boleto. A resposta dessa linguagem, a resposta dessa questão seria: confie, mas não permita igual receba a recompensa. Eu vou explicar. O diabo não falou para Eva desobedeça. Ele disse desconfie. Ao desconfiar, a mensagem que apareceu na tela da Eva não foi desobediência, e sim se permita. E ao clicar no se permita, o sistema do pecado foi startado. A mensagem que veio depois disso foi: venda concluída, pague o boleto. E nós estamos pagando esse boleto até hoje. Recusar-me a desconfiar é igual a confiar. A sequência oposta disso deixa de ser se permita e passa a ser não permita. E, consequentemente, o resultado final deixa de ser pague o boleto e passa a ser receba a recompensa. Mas tem um detalhe. Entre a resposta certa e a resposta errada, existe uma dúvida. Essa é a semente original do pecado. É comum todos nós concordamos assim, a semente do pecado é a desobediência. Mas a desobediência é o passo 2. O primeiro passo foi a dúvida. E é comum ouvirmos falar, eu já ouvi, por exemplo, assim, dizem que fé é dar um passo mesmo sem ver o chão. A falta do chão não é departamento dos que duvidam, mas dos que confiam. E assim nós chegamos na quinta conexão: seja visto. Lembra que lá no início nós vimos que a religiosidade
ela indica uma maneira, um método de nos conectarmos com Deus. Então, isso não existe. O que existe é andar junto. Foi isso que Deus determinou quando fez o homem e o colocou na terra. E foi isso que o homem rompeu após o pecado. A primeira coisa que Adão fez foi se esconder de Deus. Quem quer andar junto não se esconde nem atrás de árvores, nem atrás de muros, nem atrás de comportamentos, nem atrás de palavras, nem atrás de máscaras. Quem quer andar junto simplesmente anda junto. A Bíblia conta que Deus reservava tempo de qualidade para poder andar junto com Adão. A religiosidade te ensina a ser visto por aquilo que você faz. O relacionamento te coloca em evidência por quem você é. Vou repetir. A religiosidade vai te ensinar que para ser visto você precisa fazer. O relacionamento vai te colocar em evidência por quem você é. E a nossa sexta parada, se conecte com o que dá certo. Se pecar é errar o alvo e religiosidade é tentar fazer Deus concordar comigo, vamos dar um jeito nisso. Deus não me chamou e não chamou você para uma experiência de conformação, mas de transformação. Nessa era, nesse tempo, você vai parar de pecar quando você morrer. Mas também você vai deixar de viver, porque viver é mirar no alvo o tempo todo. Só que a gente não vai acertar todas as vezes. O alvo do diabo era a humildade, ele mirou no orgulho. O alvo de Adão era assumir a responsabilidade, ele preferiu transferir a culpa. Com Jesus não se trata de acertar o alvo, isso ele já fez, ele fez por todos nós e de uma vez por todas. O que de fato nos promove é nós não mirarmos naquilo que não é o alvo. Olha que legal. Com Jesus a solução nasceu antes do problema. Contra o pecado e a religiosidade, Jesus me amou, morreu e ressuscitou por mim. Ele trocou a estrutura da lei, que tudo que fez foi produzir religiosidade, pelo relacionamento. E o relacionamento acessa, libera, ativa e manifesta o poder de Deus disponível para cada um de nós. Quer vencer o pecado e a religiosidade diária? Desenvolva um relacionamento diário com Deus. E que tipo de relacionamento? Um relacionamento descomplicado. Uma das coisas que a religiosidade infelizmente nos ensina é que para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos de um agendamento, de um protocolo, estar usando a roupa adequada, ter as palavras certas para poder falar com Ele, e se duvidar até precisaremos de algum intermediário ou da indicação de alguém. Nada disso existe, é hora da gente desaprender essas coisas. Não existe agendamento, não existe protocolo, a melhor grife não passa de um remendo para Deus, ele não pensou nisso quando criou o homem. Não há as palavras certas para falar com Deus. Quando você trava, quando você não consegue falar nada para Deus, o Espírito Santo fala por você. E assim a gente chega na nossa sétima e última conexão. Se conecte à sua missão. Quando você entende que o Espírito Santo está em você, você entende também que muitas pessoas ainda não conheceram Jesus por uma simples razão. Elas ainda não conheceram você. Então celebre o seu novo ponto de partida. Se conecte com Jesus, domine o essencial, busque a sabedoria, decida ser transformado e foque no que dá certo. Assim você avança na sua missão. Eu chamei esse tema de Era uma vez a religiosidade justamente e intencionalmente para que a partir de hoje você só consiga enxergar a religiosidade se você olhar pelo retrovisor, porque diariamente você está avançando e deixando ela para trás. Beleza? Compartilhe com todo mundo, se inscreva, deixa seu like e até a próxima. Um abraço.